Fala aí galera, bom dia, como é que vocês estão? Acabei de chegar aqui numa consulta, tô um tempinho adiantado, eu resolvi fazer esse vídeo aqui para falar sobre a postagem de ontem a respeito da cirurgia por vídeo, né? Para retirada dos cálculos. Eu vi as respostas lá dos colegas e acho que talvez o vídeo ajude. Não vai talvez ficar um vídeo longo, me desculpa, mas se for para produzir conteúdo e não agregar, é melhor não produzir. Então, de uma maneira geral, eu tenho duas experiências positivas com cirurgia por vídeo, tá? As duas cirurgias foram feitas para retirar cálculo de bexiga. Um foi um bulldog, macho, 6 anos, com cistite recorrente. E quando eu estou dizendo que o paciente tem cistite, ele tem sinal de cistite, né? Cachorro tem sinal ou tem sintoma? Eu aprendi que cachorro tem sinal, né? Ele não chega e fala que está com dor de cabeça, ele mostra sinais de dor de cabeça, né? O paciente não mostra, ele não fala que tem dor na bexiga, ele mostra sinais, né, de dor na bexiga, polaciúria, hematúria, fazendo xixi mais vezes, pouca quantidade. Só que vômito é um sinal ou é um sintoma? Então às vezes confunde um pouco isso, tá? Até quem trabalha com clínica direta, assim, as nomenclaturas, se puder me corrigir depois, mas foi uma forma como eu entendi para definir algumas coisas, tá? Então esse paciente, voltando ao bulldog, né? Então ele tinha urólito. Quando eu digo urólito, eu estou dizendo que o cálculo está na bexiga. Quando o paciente tem uretrólitos, eu estou dizendo que o cálculo está na uretra. Ureterólitos, o cálculo está no ureter. E nefrólito, o cálculo está no rim. Então ele tinha urólito. Um urólito radiopaco. E esse bulldog tinha sinais de cistite. Não responsiva. Responsiva ao antibiótico, mas recorrente. E ele tinha a presença de 2 ou 3 cálculos pequenos, 0,3, 0,4. Não tinha obstrução e nem havia sido obstruído, tá? Esse cálculo não cede ao uso do antibiótico. A suspeita por ser um bulldog era urato. Tentei a dissolução antes da cirurgia. Tentei a dissolução do cálculo de uma maneira geral. Não tive sucesso, mas até então eu não sabia se o cálculo era de urato. Não tinha cristais de urato, pelo contrário, eram cristais de fosfato, de carbonato, sugerindo talvez um oxalato. Então esse cachorro ele fez a cirurgia para prevenir uma obstrução uretral, né? E esse paciente foi bem, correu tudo bem, a gente confirmou que era um oxalato. O tratamento tem sido direcionado para isso, para que ele possa controlar. A gente sabe que a recorrência é alta, mas de uma maneira geral evoluiu bem. Por que eu optei por fazer a cirurgia por vídeo nesse paciente? Eu optei por ser uma cirurgia que não resta cálculo. Esse foi o meu motivo. Ele era um paciente obeso, o cálculo dava para tirar por láparo, mas a minha dúvida é, eu vou abrir uma bexiga. Eram 3 cálculos, né? A dificuldade do plano cirúrgico, da visualização do campo cirúrgico aberto é muito difícil às vezes. E isso é o que mostrava no raio-x que tinha 3 cálculos. Eu não tinha como me certificar que não tinha mais. Então por isso que eu optei por fazer a cirurgia por vídeo no bulldog. O paciente de ontem era um paciente um maltês, ele obeso, já foi descartado o hiperadreno, não foi confirmado 2 vezes, estimulação com a CTH e supressão com DEXA. Ele tem uma dislipidemia importante. A gente tinha um cálculo radiopaco na bexiga, eram cálculos diversos de 0,2 até 0,7 centímetros, cálculos regulares, não era um cálculo irregular, e às vezes acontece isso no oxalato. O pH da urina me mostrava um pH de 7,5, mas eu ainda não achava que era estruvita. Mas eu optei por fazer o tratamento com antibiótico e a ração. 30 dias de tratamento sem resposta. Pelo contrário, o cálculo subiu, aumentou de tamanho. Então eu acabei optando pelo tutor, indiquei para o tutor que fizesse a cirurgia da retirada do cálculo, para que evitasse uma obstrução futura, porque o tamanho do cálculo tem a possibilidade de obstrução. E esse paciente a gente fez a cirurgia ontem para retirada. Então a gente contou 7 cálculos no raio-x prévio,
porém tinha muito mais cálculo ali, né? A gente foi ver, pelo menos tinha mais uns 3, 4 ali pequenininhos que não iriam aparecer e que esses poderiam causar a obstrução futura. Então, para mim, a cirurgia por vídeo, ela talvez aumente um tempo cirúrgico maior. Então, o anestesista, a equipe tem que estar preparada para lidar com isso. A obesidade atrapalha, sim. Eu acho que muitos cálculos talvez fica muito inviável pelo tempo cirúrgico, né? Que às vezes você tem que trabalhar, e principalmente pensando no macho, você vai ter que fazer a introdução do trocáter, tirar, e às vezes você não consegue passar a fibra pelo pênis dele. Então, acho que quando é cálculo pequeno, que tem possibilidade de ficar pós-cirúrgico, eu optaria pela cirurgia por vídeo, tá? O conforto para o paciente é legal, o risco de contaminação, pós-operatório é tudo bacana, né? A incisão é pequenininha, ok. Mas para mim, a minha principal indicação é naquele macho, que eu vou fazer a cirurgia para evitar uma uretrostomia e não tem nenhum problema fazer a uretrostomia. O problema é que eu não tenho controle de infecção, de recorrência pós-uretrostomia. Então eu fico me perguntando, né? Será que vale a pena? E se tem, eu não tenho controle se ele vai obstruir. Eu não tenho controle se ele vai ter cistite recorrente, mas eu tenho como evitar que ele tenha uma cistite recorrente, eu tenho como evitar que ele precise passar por um procedimento de uretrostomia, que os tutores que já passaram por isso sabem como é que é, o paciente tem sangramento, fica internado mais vezes, mais dias na verdade, desculpa. Então por isso que eu fico pensando às vezes se eu tenho como agir de maneira preventiva. E aí nesses casos, principalmente macho, eu tenho a tendência, às vezes, a indicar videocirurgia. Lógico que entra a questão recurso financeiro, só que às vezes eu falo pro doutor, eu falo, ó, você vai fazer uma cirurgia campo aberto. Se ficar cálculo e ele vier obstruir, você vai fazer 2 cirurgias. As 2 cirurgias com a internação não vai dar o valor da vídeo. Então, se tiver que fazer, prefiro que você faça por vídeo. Lógico, aí tem que conversar, explicar todos os pontos, né? E não quer dizer que você vai fazer a cirurgia por vídeo e não vai ficar cálculo. É que diminui a possibilidade. E é por isso que a gente acabou indicando nesse paciente, tá? Com relação ao uso da sonda, o SCAD não indica que faça o uso de antibiótico com sonda e nem precisa fazer urocultura depois, se o paciente não tinha cistite prévia, né? Isso que fique bem claro. Você tira a sonda e se o paciente não manifestar sinais de cistite, ele não faz o uso de antibiótico. Não faz uso. Se tiver presença de bactéria, alguma coisa assim, piúria, a gente vai considerar esse paciente como bacteriúria assintomática. E bacteriúria assintomática, em princípio, não faz uso de antibiótico, tá? Porém, a cirurgia por vídeo e remoção de cálculo tem indicação de antibiótico, pelo menos aí de maneira preventiva, né? Vamos dizer assim. Então eu fiz a urinálise desse paciente antes da cirurgia e não tinha sinais de cistite. Eu não pedi urocultura nesse caso, eu pedi previamente e não tinha já bactéria. pH 6, 6,5, sem leucócitos, bactéria uma cruz, e que é normal, pode acontecer. Então, num primeiro momento, eu só fiz uso de antibiótico nesse paciente por conta da cirurgia de quebra de barreira. Eu deixei ele de sonda, mas a sonda permaneceu aí por pelo menos 8 horas no máximo. Depois eu já tirei essa sonda. Então, o quanto antes, o SCAD recomenda isso, o quanto antes puder retirar a sonda é o ideal. E o uso do antibiótico para esse paciente eu vou fazer por 3 dias. Ele está fazendo o uso de antibiótico agora, internado, e eu vou fazer por 3 dias. Não vou repetir urinários, não vou repetir urocultura, nada disso. Vou prescrever o tratamento para o cálculo. E aí daqui 15 dias sim, vou pedir para fazer algumas urinárias para ver a questão de densidade e até a questão do pH. Beleza, galera? Obrigado, um abraço aí. Desculpa aí, o vídeo ficou longo demais. Um abraço.